Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso aí de elétrica de motocicleta. Essa é a nossa segunda aula. A primeira aula nós relatamos, tratamos a respeito da, da tensão, né? Da tensão elétrica. Agora nós estaremos tratando da corrente elétrica em si. Na primeira nós falamos um pouco do potencial, o que seria uma bateria carregada, uma bateria descarregada, né? O diferencial de potencial de uma bateria. Demos lá alguns exemplos, vocês viram que são conceitos importantes, né? Então, se vocês viram que uma bateria está descarregada, você sabe que a bateria ela está com os elétrons, na realidade, estão nivelados, ou seja, já chegou a um nível de estabilidade nas camadas de valência daqueles elétrons ali. Agora em corrente elétrica, nós vamos estar estudando alguns fatores, como exemplo, o que determina, o que faz a corrente elétrica acontecer, o que faz com que a corrente elétrica funcione, que ela ocorra. Será que é a bateria ou será que é a lâmpada? Ou nós vamos ver que na realidade não é a bateria, é a lâmpada, é o consumidor, seja a lâmpada, seja o motor, porque ele existe, né? Esses componentes, eles precisam de uma determinada quantidade de amperagem para estarem funcionando. Então é essa amperagem que vai determinar a quantidade de corrente que passa em um determinado condutor. E esse condutor é importante que nós tenhamos no caso o conhecimento já de que ele precisa ser um condutor compatível com o tipo de corrente que está sendo trabalhado naquele lugar ali. Porque se nós temos, né, um condutor que aguenta somente 5 amperes e você coloca lá um consumidor que vai fazer com que passe, né, que gere uma demanda de 10 amperes, ele vai aquecer aquele fio ali a ponto do fio queimar, derreter, pegar fogo até na motocicleta. Então, é importante estarmos atentos a essas questões aí. São conceitos simples, mas são conceitos fundamentais na elétrica. Então, antes de mais nada, nós precisamos lembrar alguns conceitos aqui, né? Alguns conceitos relativos aos átomos, né? Porque nós sabemos que o átomo ele é composto de um núcleo, né? Esse núcleo ele possui ali prótons e nêutrons. Mas em volta desse prótons e nêutrons, nós temos a eletrosfera. É onde estão ali os elétrons, né? Naquela camada girando ali, né? Em torno desse núcleo aí, no caso, né? Esses elétrons que ficam girando ao redor do núcleo, imagina assim, é como se o núcleo fosse o Sol, né? E os elétrons fossem os demais planetas que estão girando ali. E a última camada desse átomo é a camada de valência. A camada de valência é uma camada muito importante que pode existir até 8 elétrons. Então, você tem na última camada, uma camada, né, daquele círculo, né, da eletrosfera ali, você tem a última camada que é conhecida como camada de valência, que pode ter até 8 átomos, perdão, 8 elétrons na sua camada. A corrente elétrica, ela é o que? Ela é o fluxo. É o fluxo desses elétrons que estão passando por um condutor elétrico. Eles estão, né, saindo ali do polo negativo, passando pelo consumidor, que é a lâmpada, ou o motor, seja lá uma buzina, seja um farol. Ele está passando ali pelo consumidor e está chegando em direção ao polo positivo. E dessa forma, né, como nós aprendemos na aula anterior, a bateria ela vai descarregando. Por isso é necessário ter um sistema de carga bom.
Então, no caso, no caso dessa forma em que ele passa por um condutor elétrico, que é um fio ou um cabo, nós precisamos entender que, no entanto, isso ocorrerá, né, só quando o circuito estiver fechado. Os circuitos abertos não vai funcionar e não funciona no circuito aberto, porque o nome já fala, o circuito está aberto, então se o circuito está aberto, não existe a demanda de uma necessidade de elétrons, né? Sendo assim, alguns átomos, quando possuem pouco elétrons na camada de valência, tendem a expulsar os seus elétrons. E aqueles que têm maior quantidade tendem a receber, pois os átomos eles querem fazer o quê? Eles querem estabilizar. Eles querem ficar com a sua camada completa. Então, ele, né, vai puxando, um vai liberando, o outro vai puxando. Isso ocorre o quê? Ocorre na corrente elétrica. Por isso que dá-se o nome de corrente elétrica. É o fluxo dos elétrons passeando, né? São os elétrons ali passando pelo condutor. Utilizando o mesmo pensamento, do exemplo da teoria da tensão elétrica, lembre-se que o exemplo de duas caixas com diferenciais de potencial ligados em um cano, né, e aquela está cheia e a outra esvaziou parcialmente, enquanto a vazia encheu parcialmente, nivelando as duas caixas. Como você pode perceber, isso foi possível porque dentro do cano ocorreu ligação, ou seja, fluxo de água, né? O cano que estava ligado entre uma caixa e a outra é a que possibilitava o fluxo. Então, aquilo ali ele toma a vez né, ou ele faz alusão ao chicote elétrico, né, ao fio, ao condutor elétrico que está permitindo a passagem de um determinado ponto para o outro. Resumidamente, corrente elétrica é o fluxo de elétrons por um condutor em circuito fechado. O símbolo da corrente elétrica é o I. Você vai sempre ter o I como sua referência. Sua unidade de medida é ampere. Para que você possa compreender melhor, 25 ampere é o mesmo que 25A. Para dar continuidade aos estudos da eletricidade, conheça a seguir a resistência elétrica. E vamos aproveitar, vamos falar logo de uma vez sobre a resistência, né? Porque a resistência são todos os materiais que vão, no caso, na sua camada, possuem materiais que vão se opor aos elétrons. Um exemplo, o metal. O metal ele é um bom condutor. O ouro é um dos melhores condutores que existe. Mas o plástico já não é um condutor. Não é? Então, olha só para a gente fazer aqui, dar uma continuidade e compreender um pouquinho, até mesmo porque daqui a pouco eu quero mostrar no simulador a vocês como funciona. Resistência elétrica, vamos lá. Você aprendeu que a tensão elétrica é o diferencial de potência entre cargas elétricas. É aquilo que nós aprendemos lá na primeira aula. E que a corrente elétrica é a passagem de elétrons por um condutor. Então, tensão elétrica é a diferença de potencial entre cargas, negativo e positivo. Corrente elétrica é a passagem de elétrons por um condutor. Esses elétrons estão passando por um condutor. Nós vamos saber quem faz essa demanda. Daqui a pouquinho vamos estar olhando. Dessa maneira, isso no circuito fechado, né? Dessa maneira, é possível afirmar que a resistência elétrica se opõe ao fluxo, ou seja, é uma barreira. Associando o exemplo às caixas com água, né? Vamos analisar aqui. É possível pensar na resistência se houvesse na resistência elétrica, no caso, né? Pensando, olhando para a caixa d'água, imaginando ela como tentando focar como que poderia ocorrer uma resistência elétrica naquelas caixas d'água ali, se elas fossem eletricidade, que poderia fazer alusão a um sistema de resistência, um cano entupido, aquele condutor entupido.
Então, olha só, é o que vai estar falando aqui, ó. A resistência é a propriedade, perdão, aqui, ó. Essa sujeira, apesar da resistência elétrica, como se houvesse uma sujeira no cano, essa sujeira trancasse parcial ou totalmente a água ao passar por ele. Assim, o fluxo no cano diminuiria ou simplesmente impediria totalmente a passagem da água. Um exemplo, quando o material é isolante. A resistência, a resistência é a propriedade de oposição à corrente elétrica. Então você tem uma corrente elétrica, você tem um potencial elétrico, um potencial de tensão, né? Um potencial. Você tem uma corrente elétrica e agora você tem o que? Uma resistência de oposição, né? É uma resistência que se opõe ao fluxo de elétrons. A resistência é a propriedade de oposição à corrente elétrica. Então você deve pensar que é uma propriedade ruim, já que atrapalha a corrente elétrica. Mas na verdade ela auxilia muito, ela contribui. Vou dar algum exemplo. Ó. Por isso ela é possível dosar a corrente. Nós conseguimos dosar a corrente elétrica, né, através de um resistor na realidade, né, potenciômetro. Então olha só, um exemplo acontecido são as televisões ou rádios antigos que tinham botões redondos, né, que quando girados, aumentavam ou diminuíam o volume. Por trás desses botões havia resistência. Então toda vez que aumentava o volume, a resistência diminuía e vice-versa. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer, né, ter-se uma noção de como que é a resistência elétrica, né? Cada componente elétrico possui uma determinada resistência elétrica, chamada camada resistiva. Então, vamos lá. Cada componente elétrico possui uma determinada resistência elétrica chamada resistividade. Essa resistividade, então, é a resistência específica do componente. Ela pode variar de acordo com alguns fatores, como por exemplo, a temperatura e entre outros, tá, pessoal? Temperatura, tipo de material, mau contato, se né, às vezes um condutor, um conector está mal conectado, etc. Entretanto, se verificarmos a resistência, que é a resistência específica de condutores elétricos de diferentes metais, observamos que sob a mesma temperatura, com o comprimento e a seção transversal, cada um apresentará uma resistência diferente. Assim, a resistência pode variar de acordo com os fatores mencionados. Ou seja, você pode ter um cabo de bronze, um cabo de prata, um cabo de ouro, um fio de ouro. Cada um deles vai estar apresentando um tipo de resistência diferenciada. Se você botar lá um multímetro na escala ohms e realizar a aferição, você vai ver que existe um diferencial na medida dessa resistência. Para você entender melhor, imagine que a pé você tenha que correr um túnel de 10 quilômetros. Então você a pé correndo um túnel de 10 quilômetros. Será cansativo efetuar o trajeto, principalmente se a altura desse túnel for muito menor que a sua. Você tem que correr abaixado, né? Então seria muito difícil. O que dificultará mais ainda a sua passagem, mesmo que o túnel seja comprimento curto. Assim funciona com os elétrons, pois se o fio for muito fino, a resistência será maior e dificultando a passagem desses elétrons. E se houver um fio muito comprido, a resistência também será maior, devido à dificuldade que os elétrons têm para percorrer aquela distância. Então, fio muito comprido, muito grande, resistência.
Se aqui está entrando 12, lá vai estar saindo muito, vai estar saindo lá 8, 7, 8 volts no final da ponta, porque vai ter uma perda muito grande no meio do caminho. Agora, fio pequeno, mas fino demais, também tem perda, porque não aguenta a quantidade de elétrons que passa, né? Aí nós temos aqui um exemplo, o isolamento, temos o condutor, a seção. Quando um determinado material possui muitos elétrons na camada de valência, ele se torna um isolante. Então, um exemplo, se esse condutor aqui possuir uma camada muito grande, na sua camada de valência, possui uma quantidade muito grande de elétrons, nós vamos dizer que ele é um mau condutor, ou ele é totalmente um isolante. Se o átomo de um material elétrico possui 1 a 3 elétrons na sua camada de valência, significa que ele é um bom condutor. Se tiver de 4 a 5 elétrons, esse átomo é considerado um semicondutor, ou seja, ele passa, mas ele não passa muito, né? Não passa 100%. Agora, de 6 a 8, né? De 6 a 8, trata-se de um isolante elétrico, ou seja, um mau condutor, como plástico, borracha, entre outros. Nessa etapa do conteúdo, você conheceu a dificuldade que a corrente elétrica enfrenta ao passar por condutores elétricos, fios e muito longos, né? Com isso, é possível avaliar se o tempo também causará interferência na locomoção dos elétrons. Para realizar tal avaliação, você estudará a seguir a potência elétrica. Só que a potência elétrica nós estaremos estudando em uma outra aula, ok? Na aula de hoje estudamos o que? A corrente elétrica e estudamos a resistência. Agora vamos para um simulador aqui para nós entendermos como que funciona isso daí. Vamos entender primeiro o que é a corrente elétrica. E para isso eu preciso de uma bateria. Vou colocar uma bateria aqui, ó. Ok, pessoal? Tá aqui, ó, uma bateria. Eu vou estar dosando a voltagem dessa bateria aqui. Eu vou estar botando ela aqui para 12 volts. 12,5 que é o ideal. 12,5. Aqui nós temos um condutor, que é um fio. Temos aqui um outro condutor, que é um outro fio. Vamos fazer uma chave aqui, ó. Nós vamos criar um pequeno circuito, ok? Vamos botar aqui uma chave. Vamos alongar um pouquinho aqui. Vamos colocar um consumidor, que será a nossa lâmpada. Olha aí. E vamos acabar de fechar o nosso circuito. E aqui eu quero colocar um amperímetro aqui, ó. Para ficar legal para a gente medir, né, esse consumo que vai ocorrer aqui. Bom, deixa eu só 10 ohms. 10 ohms tá bom. Vou ligar aqui, ó. Tem 12 volts, um medidor de corrente e uma lâmpada com uma resistência de 10 ohms. Vamos ligar. Tá aí, ó. Observa que a corrente ela corre do negativo, ó, para o positivo, tá vendo? E observa que ela está consumindo 1,1 ampere e 1,25 ampere. 1,25 ampere é o que está consumindo. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ir aumentando a resistência aqui dessa lâmpada aqui, ó.
Ó, conforme eu vou aumentando a resistência, ó, aumentar a resistência elétrica na realidade é fazer com que o filamento dela fique um filamento mais grosso. Não é aquele filamento fininho, ok? É um filamento grosso. Então, olha só, está consumindo quase, perdão, é um filamento bem, ou seja, ele tem uma resistência de 83, é um filamento bem fininho mesmo. Então, e aqui, ó, quer dizer, eu aumentei. Quando eu diminuo a resistência, o que é diminuir a resistência? Quando eu deixo os elétrons passar de forma mais livre. Eu aumento a minha quantidade aqui, ó. Observe que eu estou com 5 ohms. Aqui, ó, 120 ohms, olha lá. 5 ohms, olha aí. Olha quanto que está consumindo. Tá vendo? E olha a velocidade. É isso que ocorre às vezes em casa, né? Quando a gente coloca lá um ar-condicionado, ó, que demanda muito, ocorre isso daqui. Agora eu vou fazer uma forma diferente aqui. Quer ver? Eu vou tirar aqui essa lâmpada aqui e vou colocar aqui na realidade. Vou colocar aqui, para aí. Vou colocar duas lâmpadas aqui. Existe no caso, isso aqui é um circuito paralelo, é um circuito paralelo. Então eu vou colocar tudo, vou colocar ele em série aqui agora, ó. Era paralelo, né? Agora eu vou colocar ele em série. Olha só, a lâmpada. Se queimar uma lâmpada, queima todas as outras, né? Funciona para tudo, funciona desse jeito. Então vamos lá, olha aí. Observe que ela continua circulando. Eu estou com 10 e 10. 10 nos dois. Tá dando 6. Tá vendo? 0,63 ampere, perdão. Duas lâmpadas tá consumindo pouquinho aqui, ó. Agora, eu vou tirar uma lâmpada dessa aqui. Uma tá dando 0,6, né? E vou fechar. Duas, perdão. Vou fechar aqui, ó. Como ela está trabalhando em série, ela quebra, né? Ela quebra ela divide a corrente elétrica pelas duas lâmpadas. Quando ela trabalha em série. Então, ó, vou colocar ela em série novamente aqui, ó. Olha lá. Ela quebrou a corrente elétrica pelo meio. Porque cada lâmpada está consumindo uma quantidade. Agora eu vou colocar em paralelo. Vou botar ela para trabalhando em paralelo. Como que funciona em paralelo, professor? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos aumentar mais aqui. Vamos tirar aqui, tirar aqui. Vamos aumentar aqui. Isso aqui é paralelo, ó. Eu coloco um aqui. Vocês vão ver que vai mudar agora totalmente. O brilho vai continuar o mesmo. Mesmo as duas lâmpadas funcionando, o brilho vai ser o mesmo. Fique atento, ó. Ela não vai ter diferença no potencial aqui de consumo, ó. Só olha a amperagem. Observa que ela manteve a mesma. Então, quando ela trabalha em paralelo, ela consome mais amperagem, tá vendo?
Em resistência é eu trabalhar uma lâmpada acompanhado da outra. Essa aqui tanto faz, se eu desligar uma lâmpada, a outra continua funcionando. Tá vendo? Permanece funcionando normalmente, só que eu diminuí, ó, a amperagem. Se eu ligo ela, volta a funcionar, mas aumenta no dobro, olha lá. Tirei daqui, quebrei pela metade e continua funcionando, olha lá. Agora, em série, vamos colocar em série aqui. Olha só, em série. Tá aí, ó. Se queimar uma dessa aqui, parou as duas, tá vendo? Deixa eu botar um cabo, um condutor aqui para ficar mais bonitinho. Tá ficando muito feio, né? Vamos botar um condutor. Pronto. Tá aí. Observa que esse aqui, ó, o que não, o que é paralelo no caso, ele é o dobro da iluminação, ó. Queimou uma lâmpada no série, no caso, ó. Tá vendo agora? No paralelo, não. Paralelo. Vamos lá, ó. As duas trabalham com a mesma potência, olha só. Deixa eu acertar isso aqui, peraí. Tirar isso aqui pra cá. Tá aí, ó. As duas trabalham com a mesma potência. E é do negativo para o positivo. Agora vamos medir com o amperímetro aqui. Vamos pegar um amperímetro, vamos botar o amperímetro aqui na bateria, ó. Negativo. Tá aí, ó. 12 volts. Vamos deixar ele aqui no 12 volts e vamos medir aqui, ó. Dos dois lados que chega, observe que chega com 12 volts, ó. Tá vendo, ó? Ou seja, ele mantém 12 volts em todo o seu contorno, ó. Em todo o campo, ele não muda, tá vendo? É como se estivesse medindo a bateria por aqui, ó. Só vai anular aqui porque nós estamos no lado negativo. Então, no lado negativo, ele nulo. É nulo, negativo com negativo, é nulo. Agora, quando eu boto para o outro lado, que é o lado positivo, aí ele já me dá a tensão que está rolando. Agora, se eu coloco isso aqui para funcionar em... Olha aí, em paralelo, vamos ver? Vamos ver, ó. Aqui tá com 12, 12, 12. Aqui tá com... E aqui? Ó, 6,25, tá vendo? Ele quebra. Aqui tá com 12, 6,25, ó. Diminuiu pela metade. O professor, se colocar 3 lâmpadas, ele vai quebrar o valor de 12 volts por 3. E observa que está consumindo 1,87 ampere, ok? Bom, pessoal, eu acho que deu para vocês entenderem. Eu acho que deu para vocês entenderem que... Vamos ver a amperagem aqui, ó. Aqui está consumindo 1,25 ampere. 6, 0,63,
0,62, ó. 63, 62, 62 e 1,25, tá vendo? Cada um eles dão um valor diferenciado aí. Bom, deu para vocês ver que é o nosso consumidor, né? É o nosso consumidor. Quem são os consumidores? Os consumidores, na realidade, são os componentes, né? Deixa eu apagar eles aqui. Só para a gente conversar melhor aqui, pessoal. Desligar aqui e apagar ele aqui. Tá aí. Vamos ligar ele aqui. Olha só. Quem demanda a corrente, né? Aqui na bateria fica o potencial. A diferença de potencial. Negativo e positivo. Os elétrons migram do negativo para o lado positivo. Agora, quem determina a quantidade de corrente que passa no circuito é o consumidor, é a lâmpada. Vamos lá mais uma vez, ó. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a necessidade de consumo. Se eu diminuo a resistência na bateria, ó, já pegou fogo, ó. Viu? Pega até fogo, ó. Tá aí. Aqui tem um fusível aqui, deixa eu botar um fusível aqui. Tá aí. Fusível funcionando. Vamos lá. 7 ohms. Deixa eu ver de quanto que ele é. Ele aguenta até 4 amperes, ó. Até 4 amperes ele aguenta. Então vamos ver aqui, ó. Vamos para o consumidor. E vamos ficar de olho na amperagem aqui no momento que ele vai queimar. Então ele aguenta até 4 amperes, né? Então, ó. Tá com 2,27, ele aguenta até 4. Ó. Quando bater 4 ali, 4 amperes ele queima. Ó. Abriu o fusível lá, fusível queimado. Aí surge aquela questão assim, professor, o fusível da moto tá queimando direto, o que pode ser? Tá aí. Tem alguma coisa que está consumindo, que está fechando com curto, está trabalhando pesado. É um motor trabalhando pesado, está precisando dar uma olhada na bucha do motor, na bucha do motor de partida, no rolamento, deve ter alguma coisa, né, com dificuldade. É uma lâmpada fora da especificação que foi colocada. Foi algum acessório acrescentado na motocicleta que está fazendo aquele fusível queimar. Aí tem que ser feito o cálculo todinho para ver bonitinho. Bom, pessoal, eu espero ter, né, com isso daí, trago mais um pouco de conhecimento aí nessa segunda aula. Estudem bastante esse conteúdo aí, procure assistir o vídeo. Se tiver dúvida, volta de novo. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, se inscreva no nosso canal, se você puder também, né, seja membro, né, clique lá, seja membro, é R$ 2,99, se eu não me engano, por mês, e você tem ainda desconto de 20% no curso. Essas aulas ainda vão ser disponibilizadas, mas algumas aulas serão de prioridade, né, somente para aqueles que estão inscritos no curso e também que fazem parte aí do clube de membros do nosso canal. Então, pessoal, um abraço a todos, até a próxima aula, que será, nossa próxima aula será o quê? Potência elétrica. Tá aí, abraço a todos então, até a próxima.